mais uma semana com o Semanário Basquete Francano. Meu nome é Rodolfo César Pino, eu sou um dos administradores da página Basquete Francano no Instagram, e ao meu lado, como sempre, está Dileto Bittencourt Júnior, administrador e proprietário da página do Facebook e Instagram Franca BC History. Essa semana a gente vai falar agora dos dois jogos que aconteceram das finais do NBB, entre Franca e São Paulo, e vamos tentar projetar um pouco as coisas para o próximo duelo, que vai acontecer no sábado, né? Muito boa noite, Dileto. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Rodolfo. Na ata agora, né? Tô até aqui com a camisa do Jonathan, porque para homenagear o cara que dá o gás nesse time aí. Depois nós vai falar mais disso, mas primeiro uma surpresa, né? Perdemos em casa, né? Ninguém esperava isso. Na verdade, segunda derrota no playoff, né? Ficamos praticamente jogos e jogos sem perder em casa e perdemos logo no playoff duas vezes, né? Para a Unifacisa e agora para o São Paulo, né? E conseguimos reverter de novo essa vantagem para voltar para Franca, o que eu acho muito importante, né? Eu acho que é importante, Franca, por mais que tenha perdido esses dois jogos, jogar em casa para Franca é um fator de desequilíbrio. Pois é, né? Se a gente considerar que a primeira fase ficamos invicto 32 jogos válidos pelo NBB, agora a gente está tendo um playoff completamente diferente, virou um outro campeonato, né? O campeonato. Se a gente pegar, a gente perdeu no Pedrocão para os três times que nós enfrentamos. Nas quartas a gente teve derrota no Pedrocão, na semi a gente teve derrota no Pedrocão, nessa série a gente teve derrota para o Pedrocão, e agora já vamos começar, então, a tocar nesses assuntos, que essa série está muito curiosa, né? Por enquanto, nenhum dos dois times conseguiu converter em vitória o seu mando de quadra. O primeiro jogo, Franca e São Paulo, vitória tricolor. Segundo jogo lá na capital, no Morumbi, que eles conseguiram, inclusive, fazer a capacidade chegar a 4 mil com uma estrutura metálica de arquibancadas ao fundo da cesta, né? Vitória de Franca. E, curiosamente, né? Ambas as vitórias conquistadas, né, pelas equipes foram com uma margem considerável, né? 10 pontos pelo São Paulo, 8 pontos por Franca. Quer dizer, não foram jogos aparentemente fortes no final, embora durante todos os outros quartos a partida se manteve muito equilibrada. Já chegou definido praticamente ali no final, né? Sim. Bom, vamos lá então. Primeiro jogo, vamos conversar um pouco dele. Vamos dizer, foi um jogo de duas pessoas, né? Seward e Túlio, né? Pelo lado de São Paulo. Essas duas peças, elas fizeram muita diferença no jogo. Eu vou até puxar alguns dados aqui para a gente começar a discutir. Seward, ele teve um aproveitamento absurdo, de 77% nas bolas, o que converteu 30 pontos, né, para ele, e 8 de 9 nas bolas de 3. Túlio também foi muito bem, fez 18 pontos e ficou acima da sua média pelo NBB. Ou seja, os dois atletas, eles foram praticamente responsáveis por fazer 50% dos pontos do São Paulo. Se a gente pegar esses dois atletas e tirar ele do jogo, provavelmente o Franca tinha ganho. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o Malcolm Miller ficou abaixo da média, o Marquinhos ficou dentro da média dele, 9 pontos por ali, Elinho ficou dentro da média dele, 7 pontos, o Bennett ficou abaixo da média dele e o Ansalone ficou na média. Quer dizer, não teve ninguém que se destoou. Todo mundo ficou jogando dentro da média. Pelo lado de Franca, Lucas Dias, Jorginho, Lucas Mariano e David Jackson, eles estiveram ou dentro da média deles ou acima da média. O problema nosso foi o nosso banco. Nosso banco contribuiu apenas com 10 pontos na partida, com escala zerado, Smith apenas 4 pontos, Reinan praticamente não jogou, foi muito pouco, a gente fica muito falando de desgaste e tal, foi uma peça muito pouco usada, só o Jonathan que rendeu dentro da média. Dileto, o que você acha o que aconteceu de errado aí nesse primeiro jogo? Foi realmente Seward e Túlio da Silva que fez a diferença aqui? Franca também deu mole? O que você acha? É uma mistura disso tudo aí que você falou. A gente começou esse jogo basicamente
do jeito que a gente perdeu para o Unifacisa. O primeiro quarto muito bom, né? O primeiro quarto a gente sempre... Quando o Franca entra num primeiro quarto bom, os adversários mesmos costumam dizer que não é muito bom deixar a Franca abrir muito, porque se abrir, não tem como pegar. Mas acabou ali desequilibrando esses nomes que você falou. O Surt, até a série contra a Franca, ele não tinha uma regularidade, né? E ele foi muito acima. Eu acho que Franca cometeu o mesmo erro com a Unifacisa, né? Que deixaram, nos jogos que Franca perdeu, principalmente o primeiro em Franca, jogadores que não têm tanto status, entre aspas, né? Porque são jogadores de bom nível técnico. O Surt é um bom jogador, só que não vem ali nessa média tão grande, deixar pontuar nessa proporção, né? E a gente sempre fala, eu falei isso na outra série. O jogador é profissional. Se o cara tá livre e começar a meter bola, ele vai meter bola. Entendeu? Então, se você não começar a encostar no cara, e mesmo que você começar a encostar, quem já jogou basquete sabe disso. Mesmo quando você encosta no cara, quando o cara já tá quente, já era. Você não consegue mais pegar. Então, assim, eu percebi, inclusive, isso que você está falando, desculpa te cortar, que me chamou a atenção e me estava começando até a me deixar um pouco irritado. No segundo quarto, o Seward, se não me engano, ele mandou 3 bolas de 3, praticamente seguida do mesmo ponto da quadra. Se você pegar e fazer replay dessas 3 jogadas, você percebe que ele estava no mesmo ponto, ele estava praticamente com os pés pregados no mesmo lugar. Parecia replay, ninguém estava encostando, ele estava arremessando com quase 2 metros de distância de marcação. pois é, um jogador profissional, você tem que levar pelo básico. O cara não deixa de treinar. Então, assim, o cara tá entre os 8 que a gente já falou lá, até a gente tinha, quando a gente fez aquela lista dos 8 de São Paulo, eu tinha deixado o Betinho de lado, né? Eu nem tinha lembrado do Betinho, porque o Betinho vem jogando, às vezes não joga e tal. Esse último jogo aí, o segundo que a gente vai falar, ele até jogou, mas o Stur estava dentro dos 8. Então, assim, não pode deixar o cara livre, chutar. É evidente que a gente tem que ter mais cuidado com o Miller, que chuta melhor, com o Marquinhos, que a gente sabe que é um cara praticamente imarcável, né? Com o próprio Coelho, com o ímpeto dele, né? Mas o cara tá metendo bola, dá uma encostada, chega, faz o cara mudar o movimento, faz o cara bater para dentro, entendeu? Para ver o que vai fazer. Já o Túlio é um jogador que veio do Flamengo, já tinha uma certa evolução lá, evoluiu muito no São Paulo, fez muito bons jogos, mas não é um grande jogador. Assim, ainda, né? Não desmerecendo o menino, que ele é bem jovem, né? Houve falha defensiva dos nossos jogadores de baixo, né? Jogadores mais altos, o Lucão e o próprio Márcio, entendeu? Assim, e eu sempre falo isso. O Scala é a válvula de escape de Franca. Quando ele vai mal, o time não consegue realmente ter aquela proporção ou de reagir, ou de manter um bom jogo. E nesse jogo ele zerou. Ele zerou em ponto. E também não ajudou muito nas outras situações que ele costuma fazer, entendeu? Então, assim, esses 2 fatores, na minha visão, foram os principais. Esses 2 jogadores coadjuvantes terem um papel principal e deram moral para o São Paulo ali, entendeu? Quando você dá moral para um time que é bom, né? Muita gente falando, o São Paulo é um time comum, é um time, tem ali, marca ali. Não é assim, o São Paulo é um bom time. Inclusive, surpreendentemente, o Bennett caiu bastante de produção, está surpreendendo negativamente. Não sei se pode ser cansaço, se pode ser a subida de outros jogadores, que aí vai tirando a média de um ou de outro, mas o São Paulo está sentindo falta dele, porque ele foi o principal jogador, ele está concorrendo ao MVP de estrangeiro, né? Junto com o Shaq Johnson e o DJ, né? Então, o São Paulo está sentindo falta dele. Então, esse ponto aí que você cita, né? O Scala
tá zerado, né? O Banco de Franca, a gente considera que a gente está indo para o nosso jogo número 80 na temporada. Quer dizer, muitos jogos já NBA, feitos. né? Oi? NBA puro. Muitos jogos feitos para uma temporada. A gente está com um desgaste bem acima do que a gente teve na última temporada. E nesse ponto a gente tem que considerar que o banco ele tem que entrar bem para dar rotação ao time, né? Dar uma certa volta ali para os principais estrelas ficarem rendendo e de forma que eles não fiquem também sobrecarregados. Aí você pega, por exemplo, 10 pontos vindo do banco, é pouco comparado ao material humano que a gente tem. Se a gente tem Scala, se a gente tinha Smith, Reinan, Jonathan no banco, Márcio, né, no banco também, a gente precisava trazer mais conteúdo para a quadra, né? Infelizmente, eu acho que faltou isso. E aí junta dois jogadores do São Paulo extremamente iluminados e um banco de Franca extremamente apagado, né? Aí, o que acontece? Uma vitória até, de certo modo, acachapante, de 10 pontos de diferença em pleno Pedrocão lotado, né? Com a torcida ali queimando os ouvidos de todo mundo. Eu queria destacar um pouco isso aí, assim, o Banco de Franca, quando o Big Three vai bem, inegavelmente o Elinho vai usar menos os jogadores, né? O Jonathan, ele entra mais, porque é um jogador de confiança, e o Scala também, quando não entra jogando, né? Ele é de confiança. O Smith, ele vem numa irregularidade, justamente porque ele quer jogar, ele quer mostrar basquete, mas quando ele entra meio que na pressão dele, não do time, dele. Eu acho uma coisa particular de um jogador americano. Ele quer mostrar basquete, ele quer mostrar que sabe, que pode ajudar mais e tal. E o Márcio vem oscilando um pouco, né? Melhorou bastante do que ele estava jogando, né? Inclusive algumas andadas que a juizada anda dando nele bem estranhas. Parece que o juiz parece que desaprendeu. Nossa, um lance ontem no Marquinhos, que não tem nada a ver com o Márcio, até fico pensando por isso que o basquete brasileiro sofre. O jogador às vezes não entende regra, né? O Marquinhos, jogador experiente. O Jorginho, se não me engano, foi para a cesta, tentou a cesta e pegou a bola de volta. A regra diz que isso vale, porque ele tentou a cesta. Então ele pode pegar a bola de novo e tentar ir para a cesta. E o Marquinhos ficou ali gesticulando, dizendo: não, dupla bola, né? Pegou a bola duas vezes. Não, ele tentou ir para a cesta. Se ele tentou ir para a cesta, ele pode pegar a bola de novo. Então, assim, um erro clássico de um jogador experiente como o Marquinhos ali, questionando a arbitragem. Por isso que às vezes a gente questiona tanto a arbitragem brasileira, mas o jogador brasileiro, quando vai jogar na seleção, parece um gatinho. Aí na liga do NBB é um leão, quer ficar, né, enchendo o saco. E a questão do Reinan, que a gente... Eu não posso dizer aqui o que está acontecendo, porque a gente não sabe se é uma questão... Fora, né? Se é uma questão tática do Elinho, se é uma questão... Porque isso é muito particular. A gente não pode chegar e falar assim, o Elinho não está querendo botar o cara para jogar. Talvez ele tenha um problema físico que a gente não sabe. Talvez ele veja algo nos treinamentos do Reinan que ele sente que não é o momento de colocar. Mas, de fato, a minutagem, ontem, por exemplo, foi 39 segundos. A minutagem dele é bem baixa para o que Franca precisa, né? E a gente está falando ainda do primeiro jogo, mas depois a gente vai entrar no segundo. É estranho. De qualquer maneira, é estranho, mas isso só o Elinho para responder se é uma questão tática, é uma questão opcional dele, né? Ele, às vezes, por exemplo, o Scala entra, o Jonathan e o Smith, ele tem que dar minutagem para os caras, e o Big Three não tem como você tirar os caras que faz mais de 60, 70 pontos por jogo quando estão bem, né? Sim. Bom, eu acho que de primeiro jogo a gente já falou bastante. Vamos tentar seguir para o próximo tópico, que é o segundo jogo.
porque entre o primeiro e o segundo jogo aconteceu muita coisa nos bastidores, né? Vamos lá, a gente tem que considerar que Franca já estava em São Paulo, treinando para o segundo jogo, tentando reverter a série, porque perdeu em casa, ia ter que fazer 2 jogos em São Paulo. Isso Já sim, seria difícil, né? Já seria difícil. uns jogos difíceis, que é uma possibilidade de varrida, inclusive, não podia ser descartado. Então, o Franca tinha que colocar o seu melhor basquete em prática, senão, do contrário, fim de jogo. E no dia anterior ao jogo, a gente é bombardeado por uma notícia, né, considerada até surpreendente, pelo menos para mim, né? Lucas Dias internado com quadro de apendicite para cirurgia. Quer dizer, é uma coisa séria. Apendicite não é brincadeira, não. Principalmente se vai para cirurgia, né? Então, a gente chega na manhã do jogo, ciente que Lucas Dias está fora, Franca precisa ganhar o jogo e a gente não sabe como é que vai estar a confiança de todo mundo. Eu vou ser bem sincero. Quando eu vi isso de manhã, porque eu não vi à noite, eu só fui ver isso quando eu estava me preparando para trabalhar lá no escritório, me veio um déjà vu de final de Copa do Mundo 98, Ronaldinho fora, dentro, fora. Aí você fala assim, pô, isso aqui tem chance de trabalhar com o brio dos atletas, né? Isso aí, como é que cada um vai reagir, como é que cada um vai levar isso para a quadra, porque treinou até praticamente o dia anterior com o cara, né? Com o Lucas Dias, que é uma referência no garrafão, é o capitão da equipe, é um jogador que está concorrendo para o prêmio de MVP, não é à toa, porque está fazendo uma excelente temporada. Franca perde a sua maior referência da noite para o dia, né? E Franca vai ter que contentar com isso. Cara, eu, sinceramente, essa é a minha sensação pré-jogo. Eu achei assim, olha, agora o negócio ficou feio. Assim, primeira coisa quando eu ouvi isso aí é o baque, né? O baque. Poxa, nossa, agora, né, a gente assim meio que, né, é aquele negócio, tem que ter foco. Eu acredito que o Elinho não pensou isso. O Elinho já teve que pensar lá na frente, não. Vou ter que trabalhar em cima disso, né? Porque ele já deveria estar sabendo um pouco antes. Mas para o torcedor foi um baque. Falou, ixi, agora vamos perder, porque o Lucas Dias é o que está chamando o jogo. Ele foi o que chamou o jogo nos últimos jogos, entendeu? E, mas a gente tem que priorizar a saúde do jogador, né? E o César fez o melhor. Mas a primeira coisa que eu fui ver é quantos dias que se recupera, para ver se ele ainda voltava. Acho que a maioria dos torcedores estava pesquisando isso lá. Quantos dias tem de recuperação para ver se ele ainda dá tempo de voltar. Aí que eu destaco o cara dessa camisa aqui, ó, o Jonathan. O Jonathan é um cara, eu particularmente, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, conversar. Ele é um cara de uma visão positiva impressionante. Impressionante. Para ele não tem nada perdido. Então, ali o Big Three, o Jonathan, são muito amigos, né? São jogadores mais ligados um com o outro, né? E o Jonathan pegou isso e encarnou, né? Assim como o Lucão, né? O Lucão também é a mesma coisa. Inclusive, eu queria enfatizar o que a gente já tinha destacado aqui. O Lucão deu uma entrevista ontem falando sobre isso. O Jonathan é um jogador muito grupal. Ele é o técnico dentro da quadra, né? Ele chama os caras, ele une, dá bronca. Às vezes os caras não gostam, ele vai lá, dá bronca de novo, entendeu? Ele é um cara muito, tem uma raça gigantesca. Ele não aceita, ele quer mais, ele não, sabe? Ele não quer ganhar, vamos supor que jogos abertos. Não, eu quero ganhar jogos abertos, eu quero ganhar Paulista, eu quero ganhar tudo, entendeu? Ele é esse tipo de jogador. É esse tipo de jogador que Franca sempre precisa, né? Então ele chamou para si ali, eu acredito. Eu acho que ele teve um papel fundamental. Olha, diria 80%, né? Evidente com o papel da comissão técnica, porque o Elinho também tem esse papel de liderança, junto com o Jonathan, e o Lucão junto, que o Lucão também pegou e assumiu o jogo.
né? E uma coisa que Franca não fez, né, Rodolfo? A gente bateu também um pouco nessa tecla em outras oportunidades e em conversas informais. Jogar mais embaixo da cesta, né? Ontem jogamos muito embaixo da cesta e ninguém para o Lucão. Não tem jogador no Brasil que tem porte físico e técnico para parar o Lucas Mariano. O Lucas Mariano é imparável embaixo. Ou é cesta ou é falta. Não tem jeito. E ontem Franca aproveitou muito bem isso, né? Nas bolas principais, Franca utilizou muito essa bola nele, ele foi convertendo, e depois isso vai dando, e é o que a gente fala, vai dando confiança pro cara, aí o cara sai para fora, ele vai chutar com muito mais confiança, ele já tem um chute, então ele vai chutar com muito mais confiança. Então, assim, Franca utilizou isso, já foi uma estratégia provavelmente da comissão técnica, o Elinho já mudou, joga mais embaixo, né? Já não tem uma referência embaixo também, que é o Lucas Dias. Já não tem uma referência fora, que é o próprio Lucas Dias. Então, vamos jogar mais embaixo, tentar uma cesta mais fácil. E Franca conseguiu utilizar muito bem isso, né? E o Lucão, na entrevista, que eu queria enfatizar, é que ele disse, o time está cansado. A gente falava sobre isso, né? Ele deu uma entrevista ontem e falou, o time está cansado. E não tem como não estar, né? É 80 jogos, gente, é muita coisa. Então, assim, às vezes essa oscilação acaba acontecendo por isso, no próprio Scala, às vezes sente um pouco, entendeu? O Scala foi muito exigido na série da Unifacisa, aquele armadorzinho chato pra caralho, exigiu demais dele, tanto ofensivo como defensivamente. E outro jogador que eu gostaria de destacar, o Smith, que veio como titular, e aí entra a parte mental do jogador. O jogador tem que ser inteligente, né? O jogador americano, ele é inteligente, né? É o principal jogador de basquete do planeta, é o americano, é o que tem mais QI. Então ele percebe que um dos grandes jogadores de Franca está fora. Então ele vai ter que assumir uma certa pontuação. Então ele já percebe que ele tem que ter na mente que ele vai jogar mais tempo, ele não vai precisar precipitar uma bola ali para mostrar jogo, não, que ele vai ter tempo para chutar aquela bola com mais confiança. Então ele já entrou ontem muito melhor do que nos outros jogos. Você tocou no assunto aí da liderança, né, do Jonathan e tal. No aquecimento ontem do jogo, vários jogadores de Franca estavam com a camisa do Lucas Dias, né? Motivado por ele, com certeza motivado por ele. Sim, essa pegada, né? A gente considerando o momento delicado da série, né? Franca 0-1, jogando em São Paulo, sem uma das suas principais referências. Franca se mostrou muito focado, né, no início do jogo e muito unido, né? Ali a gente vê que realmente Franca não é apenas um elenco, ele é um grupo, né? Um grupo formado ali na base da confiança, da amizade, né? Do companheirismo. Franca talvez tenha a sua principal faceta, né? Justamente ter esse clima ameno e compreensivo dentro do vestiário, dentro dos bastidores, coisa que eu acho que talvez faltou para o Flamengo nesse tempo todo, né? Que montou grandes times. Aí entra o nosso coach, o Elinho. Ele sempre foi um treinador harmonizador. Essa é a principal característica do Elinho. Né? A gente percebe, né, que é um time com um pouco ego, né? Embora tenha tudo para ter ego, né? Exatamente. O Elinho, ele preza por algumas coisas que ele aprendeu com o pai dele. Ele sempre fala isso, né? Comprometimento, humildade, então coletividade. Então, assim, e Franca veio de algumas equipes, por exemplo, você deve lembrar quando a gente montou aquele time no papel, quando montou, todo mundo falou, esse é o melhor time da história de Franca. Foi Léo Mendel, Gruber, Leandrinho, o Jefferson William, Cipollini, ou seja, no papel, Rafa Luz depois, Alexei não sei se estava, o Coelho estava, o Pedro,
Ou seja, era um time no papel fantástico. Só que o ego ia lá, né, na galáxia. E o Elinho aprendeu muito com isso, porque o Elinho, gente, o Elinho ele nunca foi treinador. O Elinho ele saiu de jogador para dirigente, e aí Franca resolveu dar aquela remodelada, achou que era o momento de uma renovação, de voltar às características, e fizeram o convite para o Elinho, ele aceitou, fez uma ótima primeira temporada com aquela equipe que a gente considera, a gente fala equipe mediana, mas eu gostava muito daquela equipe, eu gostava muito mesmo, era uma equipe que era muito combativa, e que tinha César, Pedro, Coelho, o Cipollini e tal, do Sommer, e o Elinho, como qualquer ser humano e qualquer profissão, se você não tem, por exemplo, o Gustavinho é um treinador que vem de base há muitos anos. Então, assim, o cara tem pode ser diferente uma coisa ou outra, mas o cara sabe. Então, o Elinho foi aprendendo com o tempo, pegou esse elenco mais chato de lidar, não deu liga, a verdade é que não deu liga, deu problemas. Então, ele foi aprendendo com isso. Então, ele foi conquistando alguns nomes, entre eles o Lucas Dias, e a confiança desse duelinho com o Lucas Dias e com outros jogadores é onde fizeram esse elenco muito bom e que ficou muito harmonioso, né? E o Elinho sempre foi muito bom. O pai dele era muito assim. O pai dele, a diferença do pai do Elião com o Elinho é que o Elião era mais combatente. Muita gente cobra isso do Elinho. Não, você tem que ser mais enérgico. Não, mas é o jeito do Elinho, é ser mais didático, falar ali o que precisa, né? Mas ele sabe harmonizar muito bem, é a melhor característica do Elinho e tecnicamente, como treinador, ele evoluiu bastante. E nada, a gente tem, pela primeira vez aí, Franca vai ter o MVP da Liga, e porque a gente tem 3 jogadores concorrendo, que são Lucas Mariano e Jorginho. Então, o prêmio de MVP pela primeira vez vai ser de Franca, e é pela primeira vez que 3 jogadores de uma mesma equipe estão lá no prêmio de MVP. Quer dizer, é uma equipe que tinha tudo para ter ego, e não tem. Sim. É uma equipe que ela joga muito coletivo, muito grupo. E vamos então entrar já no assunto do segundo jogo. Antes eu queria destacar, a gente ouviu o José Celso Ramos, Bota, que para quem conhece, ele é ex-auxiliar técnico de Hélio Rubens, né, como o diretor está aí falando, ele é ex-auxiliar técnico de Hélio Rubens, ele é ex-técnico das categorias de base de Franca, quando revelou Fernando Minuti, inclusive, para o time principal. Foi a primeira vez que Franca ganhou título na divisão juvenil estadual, foi com Bota no comando. Essa eu não sabia, hein? Pois é, o primeiro título de Franca no juvenil foi com Bota como treinador. Michel Cury no infanto juvenil e Bota no juvenil, se não me engano é isso. E ele teve uma carreira muito brilhante como supervisor, gerente, né, na época da Ravel. Visionário, né? Ele sempre foi um cara muito visionário, muito à frente, pensava em ideias diferentes ali da caixinha, né? E foi isso tanto na época da Ravel, quanto depois, quando ele saiu, ele foi para Darmiara. Darmiara também fez um excelente trabalho. E a gente vai agora escutar um pouquinho das considerações dele, né, sobre a série, sobre tudo que tem acontecido até agora. Eu acho que essa derrota em Franca foi até um certo ponto, assim, graças a isso. A gente não sabia como é que o São Paulo realmente estava, e ele estava muito motivado, e a gente enfrentou isso talvez não com a cabeça determinada o suficiente para enfrentar esse São Paulo tão motivado, né? E aí, quando nós fomos para São Paulo, essa coisa do Lucas Dias, que poderia ser uma tragédia, né? Que até eu coloquei isso ontem, que nós podíamos escolher desistir e justificar, né? Perdemos o nosso capitão, o grande jogador e tal. Mas, graças a Deus, o time teve uma superação, né? Aproveitou essa dificuldade, esse momento
de perda para se superar. Cada um fez um pouco a mais e nós conseguimos chegar onde que nós chegamos. Isso foi muito importante. Agora, esse próximo jogo, os próximos jogos, a gente não sabe como vai ser, porque vai depender da cabeça de cada um, de como nossos técnicos, os técnicos vão fazer isso. O nosso técnico, eu conversei com ele hoje, está super motivado, super feliz. Ele recebeu muitos elogios para a postura tranquila dele durante o jogo e tal. Isso foi muito bom. Agora, só com uma bolinha de cristal, né? Porque são estratégias, são motivacional. O importante é que a gente não deixe mais. Eu acho que o fundamental está na defesa. Nós não deixemos mais que esse time do São Paulo faça 98 pontos na gente. Eu acho que se a gente deixar eles fazerem mais de que 80 pontos, a gente pode ter dificuldades. Muito bom. Vamos lá, então. Jogo 2. Franca venceu com autoridade, 8 pontos de margem, podia ter sido mais, né? Podia. E vamos lá. Túlio e Seward. Se no primeiro jogo os dois foram capazes de fazer quase 50 pontos do São Paulo no jogo 2, combinados, eles fizeram 5 pontos. Franca minou os caras. E os demais jogadores do São Paulo ficaram na média. Ninguém se destacou muito acima. Eles não tiveram um papel diferente. E olha que a quadra do São Paulo estava lotada. Podia ter uma energia ali a mais que poderia motivar esses atletas que são bons do São Paulo. Mas Franca conseguiu manter todo mundo dentro da média e minou os dois errantes, né? Os dois vilões do jogo 1 para Franca. E Franca, sem Lucas Dias, a gente percebe que Lucas Mariano rendeu mais do que ele costuma render, 28 pontos. Chamou o jogo para ele, né? Chamou o jogo para ele. Sim, ele foi o cara que resolveu jogar por 2. Jorginho jogou acima da média dele, 17 pontos. DJ é americano, né? Fez o que tinha que fazer, ficou dentro da média, contribuiu do seu jeito. Smith veio para a série, jogou muito. Scala foi bom, fez 9 pontos. Não foi o que a gente ainda espera, mas melhorou bastante. O que a gente espera que ele faça, pelo menos dentro da média dele, né? Ele é um jogador que ele é experiente, ele tem 31 anos para 32. Então ele tem que render, ele tem que ser um jogador de liderança, principalmente nesse momento. E ele jogou dentro da sua média. Jonathan, reloginho, dentro da média dele. Sim. Márcio foi mal nos pontos, mas ele entregou muito na defesa, entregou demais na defesa, distribuiu toco e perdeu um pouco a cabeça num certo momento, mas aí vem a experiência do time. Eu quero comentar sobre isso. Eu acho que não é bem uma perda. Eu acho que Franca sempre foi um time meio argentino, sabe? Teve uma hora que o Scala deu um tapa na bola ali. Como a gente é clubista, a gente pode falar isso, né? Mas extremamente argentino isso daí, entendeu? O Scala deu tapa na bola ali para parar o jogo, para me fazer o cara desestabilizar, entendeu? Então isso aí é coisa muito... onde a gente fala que tem jogador que é importante por causa disso. O Scala às vezes não pode entregar num ponto, mas entrega na defesa, entrega na distribuição de bola. Ontem eu estamos conversando com um colega meu sobre trocas, né? Que às vezes deixa o Scala na quadra, ele é pequeno, e vem sempre um jogador maior para jogar em cima dele na troca. Mas aí que tá, ele dá um combate, o Elinho gosta dele ali, na minha opinião, porque ele dá o primeiro combate muito forte. E ele cava umas faltinhas, porque é típico de jogador argentino, ele se enrosca ali, né? Faz um mini flop e tenta fazer alguma coisa render ali, sair daquilo ali, entendeu? Então, assim, eu acho que o Edu Marília entrou muito bem. Sim. O Edu Marília, até nas transmissões, algumas pessoas destacaram a marcação dele no Marquinhos. Não foi ali que eu gostei dele, foi embaixo.
Por quê? Porque quando trocaram as marcações, teve hora que o Coelho chegou ali, quem tinha que estar ali era o Smith. Aí quando ele olhou para cima, era o Marília, o cara grande. Aí ele falou, fudeu. Por quê? Vou ter que mudar meu jeito de arremessar. E quando você muda o seu jeito de arremessar, a chance da bola cair é menor. Não é a mesma coisa de você arremessar contra um cara do seu tamanho, onde você já está acostumado. E o Marília ali nas trocas, ele como é um jogador jovem, ele é muito proativo. Então ele vai mesmo. Teve 2 momentos ali, contra o Coelho e contra o Bennett, que os dois ficaram sem saber o que fazer. Porque quando eles olharam para cima, eles acharam que era outro cara que ia estar lá. E não, era o Marília. Que na troca que aconteceu, o Marília sobrou para eles. E ali eles tiveram que mudar o jeito de arremessar. E com certeza a chance da bola cair diminui. Porque o Marquinhos, o Marília marcar o Marquinhos, gente, vamos ser sinceros, é uma bola ou outra. O Marquinhos, ele, para mim, ele já é imarcável, né? O Marquinhos é um jogador muito difícil de marcar. O máximo que o Marília vai fazer é um primeiro combate. O que tem que acontecer ali é uma dobra, né? Que eu acho que tem que acontecer, um Smith, um cara mais veloz, chegar colando para que o Marquinhos passe essa bola. Isso tem que acontecer também com o próprio Malcolm Miller, que é um jogador que a gente sabe que é menos técnico do que o Marquinhos, que tem a grande técnica no arremesso de 3. Então vamos fazer o cara cortar para dentro. Temos que tentar fazer, ver o que ele vai fazer. Não, se o cara tá bem no arremesso, vamos fazer ele cortar. Então aí que a defesa tem que se organizar. E uma defesa de dobra, acima de tudo, é uma defesa comunicativa. Porque se o cara corta, o outro tem que vir. Se esse vem, o cara que está atrás já tem que saber que ele tem que vir também, porque o cara vai passar por ele e vai tentar sempre achar um livre. Então sempre é uma troca de comunicação. E ontem, em vários momentos, deu muito certo as trocas. E a hora que o Marília estava na quadra, inclusive, foi uma hora muito positiva para a Franca. Ele consegue dar um primeiro combate no Marquinhos, digamos assim, né? Ele vai ter que ou arremessar ou ele vai cortar. Provavelmente, se ele cortar, vai sofrer uma falta, porque o Marília é grande, mas não tem a versatilidade ali de posicionamento de perna para o Marquinhos. Mas é aí que eu falo que eu acho que pode ser uma estratégia. Assim, olhando, botar o Marília nele ali num contra um quando ele estiver, um jogador rápido, para fazer ele passar a bola, e aí é onde as dobras vai ter que ter a comunicação para tentar não deixar um cara livre ou deixar o que tem menos aproveitamento. Considerando que a gente está sem o Lucas Dias e o Marília, ele é um jogador de garrafão, né, por causa que ele é um pivô, talvez as nossas opções passem por ter justamente esse jogo variando ali dentro, né? Com o Márcio, Lucas Mariano e o Edu Marília, né? Que são os nossos jogadores O próprio Márcio sabe sair para fora. O Agra fala uma coisa que eu gosto, né? Ele tem uma lateralidade de marcação muito boa, ele se movimenta muito bem de lado, nas verticais não. Aí ele já tem problema porque ele é mais durão. Mas ele de lado, ele se movimenta bem. Mas como ele é um jogador jovem, a arbitragem acaba marcando faltas, né? Sim. E Franca começou bem o jogo, né? Colocando pressão, ganhou o primeiro quarto. Só que a partir do segundo quarto, São Paulo veio e mostrou que ia querer dominar o jogo. Tanto é que não só empatou, como passou à frente, começou a mandar no marcador. Só que Franca, a partir dali em diante, começou a colocar as coisas numa mesa equilibrada, né? A gente começou a ir devagarzinho puxando essa vantagem do São Paulo. O terceiro quarto a gente já estava praticamente pau a pau ali para mostrar que a gente tinha condições mesmo de ganhar esse jogo. E no último quarto, muita parte dele foi na administração e no final a gente resolveu a parada, né? 8 pontos de frente, uma vitória maiúscula. E, curiosamente, o torcedor francano tinha lá e fazendo pressão em cima do São Paulo. Sempre. Chamando o Coelho de pipoqueiro na hora de lançar lance livre. Então, assim, tudo deu muito certo ontem, né, pro Franca, e a gente percebe que
houve sim essa união de esforços dos nossos principais jogadores, o banco contribuiu mais, e São Paulo agora a gente tem um ponto a questionar. Essa série volta para Franca 2-1 para quem? Então, até a gente comentou isso antes da série. Eu falei, se fosse uma série tranquila, isso com o Lucas Dias, né? Contando com o Lucas Dias. Se fosse uma série, assim, mais de boa, eu acreditaria num 3-1. Mas, assim, eu ainda acredito num 3-1. Acho que Franca tem condições de vencer o São Paulo no sábado. Acho que o São Paulo se sente pressionado. Eu percebi ontem nas entrevistas do Coelho, inclusive, que o ginásio de São Paulo costuma ser lotado já nos jogos, mas estava super lotado. E parece que alguns jogadores de São Paulo sentiram um pouco. Ele até deu a entender isso na entrevista. Mas eu acredito que pode dar tanto um quarto como 5 jogos. É uma série difícil. O São Paulo tem bons jogadores, experientes. O próprio Betinho, né, que a gente não falou muito, é um jogador que tem muito bom volume, vem jogando pouco, só que é um jogador que, como arrisca muito, a chance dele errar também é muito maior. O Bennett não veio para a série, a gente não sabe como é que vai vir agora, né? De qualquer maneira, se ele vier, ele vai tirar ponto de alguém, né? Então, vamos ver. Eu acredito que Franca tá muito motivado por causa do Lucas Dias. Eu acho que foi engraçado, né? É uma coisa que a gente não queria, mas pode ter sido um ponto de, um ponto de pisar no chão e falar, não, vamos, que é a motivação que estava faltando, entendeu? Para ganhar o campeonato. Mas eu ainda acho que está muito em aberto. O São Paulo é um bom time. Eu queria destacar aqui também, ontem, arbitragem boa. É difícil acontecer, arbitragem boa. O primeiro quarto eles deixaram o jogo correr, não marcaram falta. Porque assim, a gente critica muito a arbitragem, mas ontem foi uma boa arbitragem. Gostei bastante, eu acho que deixou o jogo para os dois. Tanto é que não houve reclamação de lado nenhum, em nenhum momento assim, né, mais ríspido, praticamente zero. Então se mostra que a arbitragem foi... e outra coisa, não quiseram tanto o tal do instant replay, né, porque eles gostam muito de aparecer, né, também praticamente zero. Então, assim, uma arbitragem muito boa. Eu acredito que Franca vai para ganhar o quarto jogo, o terceiro jogo, sim. Eu acho que Franca vai para ganhar o terceiro jogo lá no Morumbi. Eu entendo que se o São Paulo continuar com essa média entre os atletas deles, eu acho que Franca tem tudo para conseguir sair de São Paulo com a série virada, porque o São Paulo, eu percebi que o São Paulo não está fazendo uma série brilhante. Ele ganhou aqui sem fazer um jogo brilhante. A gente mais falhou, né? No primeiro jogo a gente falhou. O segundo jogo, eles tinham tudo para brilhar e não brilharam também, né? Então, diferente de Frank, parece que não só não sentiu a perda de Lucas Dias, como até está se motivando com isso. Não sentiu a derrota, né? Em primeiro lugar. E não sentiu um baque grande do Lucas Dias, né? Muita maturidade mesmo. E vamos ver. Eu ainda acho que o São Paulo consegue essa vitória no Morumbi, porque eu acho que eles vão fazer muitos ajustes, né? Cada jogo é uma história. Sim, sim. E eles eu acho que vão fazer uma história diferente. É um bom time, né, Rodolfo? De qualquer maneira, é um bom time, né? Sim, é um time que já aprovou seu valor, né? Tanto assim, não está aí à toa, né? O último tópico que eu queria destacar, só que isso daí é um pouco ainda de incerteza, é a questão do Elinho e Malcolm Miller. Eles foram julgados pelo STJD da LNB, da Liga Nacional de Basquete, e agora eles vão ter um novo julgamento semana que vem. E se confirmar, segundo consta aí nas redes sociais, né? Isso é uma notícia que o próprio Enéas Lima está confirmando, que se acontecer nova condenação para ambos, eles vão estar fora do jogo 4 e 5, né? E aí, o que pesa mais, né? Malcolm Miller para o São Paulo, Elinho para o Franca,
Porque Elinho, assim, embora ele não esteja na quadra, ele vai fazer toda a preparação da equipe, vai estar nos treinamentos, e o Pablo Costa ele é um excelente auxiliar técnico, ele é um braço direito do Elinho. Eu acho que Franca não perde tanto dentro da quadra com o Pablo Costa, porque o Elinho vai ajudar a preparar toda a equipe, e o Pablo Costa vai levar como subcomandante, virando comandante na hora. Agora, Malcolm Miller fora, o São Paulo já está sem Tyrone, sem Malcolm Miller. Eu acho, eu por mim, que na ausência dos dois, São Paulo perde ainda mais do que nós. Eu particularmente acho que nesse momento, quando chega nesse momento de final, eles vão adiar isso daí. Eu particularmente acredito que isso não vai acontecer, esse julgamento agora. Eles vão dar um jeito de jogar isso para frente. Porque não faz muito sentido você julgar isso numa final para tirar duas estrelas, porque são duas estrelas. O Elinho é o treinador de Franca, é uma estrela, e o Malcolm Miller vem jogando muito bem pelo São Paulo. Mas, analisando o seu questionamento, acho que os dois perdem, porque por mais que o Pablo seja realmente muito bom tecnicamente, o Elinho quando o jogador olha, é diferente. Você vai olhar para um assistente que você olha para um treinador, né? Que é o Elinho. Então você tem uma confiança diferente, entendeu? Aí o Pablo teria que fazer um trabalho psicológico, né? Entrar na mente dos caras e tudo mais. Com relação ao Malcolm Miller, com certeza o São Paulo perde ainda mais, né? Porque é um jogador que vem pontuando muito bem, né? É um jogador que até surpreende. Acho que é a melhor temporada dele, né? Ele não jogava isso tudo aí, não. Vem jogando muito bem. Mas eu, particularmente, eu vou dizer para você, acho difícil esse julgamento acontecer agora. Né? Se acontecer agora, não sei se tem, até comentei com você, né, sobre efeito suspensivo, se tem ou não tem, mas acho muito difícil eles quererem tirar do... Pô, eu acho até sacanagem da própria liga, julga depois, deixar duas estrelas fora da final. Sim. Bom, depois que o Franca perdeu o Lucas Dias e jogou o que jogou no jogo de ontem, perdemos o capitão. Se a gente perdeu o técnico, o Franca tá parecendo que parece um quebra-cabeça, um boneco de montar. Você tira uma peça, mas continua equilibrado. Cara, mas quando veio essa notícia, eu lembrei, eu até comentei com você antes sobre isso, né? Franca é um time que sempre foi um time de superação em finais. Sempre foi. Lembrei com você sobre a final de 99. O Rodrigo Bahia saiu carregado, Mike Hingis e o Sandro, eu acho que carregaram os dois, o Bahia para fora, né? Que ele tinha machucado o joelho. O Rodrigo Bahia não era um jogador titular ou muito efetivo, era um jovem promissor, mas isso dá um baque. Os caras tá vendo, o cara, né, rompe o ligamento e tudo. E Franca sempre foi assim. E outra coisa que acontece muito com o Franca em finais, sempre perde o jogo em casa primeiro. 99 foi assim, com a final contra o Vasco, perdemos em casa. Em 2000 foi assim, perdemos em casa. 98. Aí a gente foi roubado lá no Rio de Janeiro. A verdade é essa, né? Quer queira ou quer não, mas fomos roubados lá no último jogo. Teve uma série que um colega meu, o Guilherme, lembrou. Se não me engano, foi 2010, 2009, 2010. Não sei se você vai lembrar dessa série. Porque a gente jogou contra o Uberlândia, a semifinal, antes de pegar Brasília. Foi 2007. 2007. A gente estava perdendo de 2-0 a semifinal. Sim, empatando 2-2 lá em Uberlândia. Aqui, no caso aqui, né? Aqui em Uberlândia. No seu caso. No caso aqui. Empatamos a série aqui. E fomos para o quinto jogo, num jogo muito pauleiro. Inclusive, eu acho que foi a primeira visita do Nenê jogando pela NBA, visitando Franca para ver um jogo, entendeu? Foi aquele jogo. Então, assim, Franca sempre se superou. Teve a série de 98, que é a mais emblemática de todas, né? Que a gente saiu também perdendo de 2-0 e virou para 3-2. Então, assim, Franca sempre foi um time de superação. A palavra superação em Franca vem lá dos primórdios, né? Desde da construção dos tijolinhos lá, né? E passando por trocas de patrocinadores e perda de jogadores, renovando com jovens,
né? A própria 99 perdemos meio time para o Vasco, veio jovens. Então, assim, sempre fomos um time de superação. Se vai ganhar o campeonato ou não, é outra coisa. Eu acho que só de chegar numa final, eu acho que é uma conquista muito grande para a Franca, porque foi uma temporada incrível. Uma temporada incrível. Chegar a uma final, tudo pode acontecer. Né? Final é diferente. Né? Os playoffs antes da final já mostraram que foi diferente. E final é mais diferente ainda. E estamos enfrentando. Eu sempre gosto de repetir isso, porque muita gente fala assim: é time morto, não sei o quê. Não. A gente tem que valorizar os adversários. Acho que a Unifacisa fez uma baita série contra a Franca. É um ótimo time. Né? E o São Paulo, o Minas, né? Esquecendo do Minas na semifinal, puta time também, pô, baita time de basquete. Chegou em três quadrangulares da Champions. E agora o São Paulo, que foi campeão da última Champions, antes da penúltima Champions, né? A última vai a gente. A penúltima Champions, os caras foi campeão, pô. Então é um time forte, é um time que não tá aí à toa, né? Então, acho que o que vier a acontecer é que vai acontecer mesmo. Se a gente tiver que ganhar, vai ganhar. E vai ser na superação. Bom, vamos então encerrar por aqui, que a gente já até... Passou os 40? Passamos. Dileto, muito obrigado pelas suas considerações. Se tudo der certo, semana que vem a gente volta, né? E vamos já falar dos próximos jogos da série com mais detalhes aí desse desfecho, né? Será que a Quem gente... sabe o título num feriado, né? Em Franca, quinta-feira. Né? Vai saber. Né? Vamos ficar na expectativa. Dileto, muito obrigado. Gostaria de agradecer e deixar um recado para quem nos acompanha e não conhece o nosso trabalho. Visite as nossas páginas, a Basquete Francana e a Franca BC History, elas estão no Instagram. A Franca BC History também está no Facebook. Quem gosta de história, eu acho que vai se interessar. A gente tenta fazer algo que agrada por ali. E a gente gostaria de deixar nosso convite para a próxima oportunidade. E é isso, reforçando, desculpa, Rodolfo, reforçando, são as páginas que falam sobre a história do basquete franco que não tem, né? A gente faz críticas construtivas ao clube para pegar nesse assunto, porque é um clube de mais de 60 anos de história que valoriza muito pouco a sua história, que precisa de torcedores, de colaboradores para valorizar a história que eles deveriam estar contando para a gente, né? A gente faz uma crítica que não é denegrindo a imagem do clube ou das pessoas que estão lá. Pelo contrário, eu acho que o clube deveria estar se sentindo lisonjeado de ter você, de ter eu, de ter outras pessoas. A gente pode citar vários nomes, como tinha o Sérgio Aleixo, de ter pessoas, torcedores comuns ou não, que falam sobre a história de Franca. Eles têm que se sentir lisonjeados e não enciumados. Essa palavra não pode existir no basquete de Franca. A gente tem que ter união. E eu acho que as duas páginas, tanto a sua como a minha, a gente não tem fins lucrativos nenhum. A gente coloca lá, nossa, eu lembro desse jogo. A Marathon lá jogou contra tal time. Aí você solta a estatística lá. Nossa, eu não sabia, igual você soltou do mexicano que jogou em Franca. Nossa, eu lembro desse cara ter jogado em Franca mesmo. Mas é isso que o clube tem que entender. Não é só presente. A gente só está no presente porque teve uma história. Então, se a gente pede até para acompanhar lá, justamente por isso. Concordo em número, gênero e grau, embora eu seja uma pessoa suspeita, porque eu faço parte desse catado da história de Franca. Bom, é isso então, gente. Até a próxima. Um abraço. E é isso. Vamos para o jogo 3. Vamos ver o que Vamos lá. acontece. Um abraço, até mais. Abraço.